Sabe aquele tipo de livro em que o título já entrega praticamente tudo? Pois é. Hoje a gente vai dar uma olhada numa história de ficção científica cuja premissa é, bom, é exatamente o que o nome diz: direta e bem ousada. É isso mesmo, um romance sobre abdução alienígena. Só que a grande sacada aqui é o quem está abduzindo quem. E claro, por quê? A história é uma mistura bem doida de ação, um senso de dever que parece saído de outra época e um conflito de interesses que, olha, é simplesmente explosivo. E aqui que a coisa pega, né? Essa frase da sinopse já joga a gente bem no meio do fogo cruzado. Pensa bem, de um lado, temos um sequestro por, digamos, necessidade biológica. Do outro, um sequestro por pura e simples vingança. Isso aí é receita para o caos, e a gente vai começar a destrinchar esses ingredientes agora. Então, vamos começar pela nossa heroína, a Ayla. A jornada dela, veja bem, não é sobre buscar glória ou explorar galáxias distantes, não. A missão dela tem um propósito biológico e é o mais direto ao ponto que se possa imaginar. E que tal essa ordem de missão, hein? Exatamente isso que a Ayla escuta da sua mentora. Sem rodeios, sem eufemismos, nada. Preto no branco. A busca dela começa oficialmente com essa frase. E para a gente entender de verdade o porquê dessa missão, a gente precisa mergulhar um pouco na cultura dela. O mundo Zonian é uma sociedade matriarcal de guerreiras, um lugar onde a linhagem, a descendência é a coisa mais importante que existe. É nesse caldeirão cultural que o dever da Ayla é moldado. As regras para Ayla são bem específicas e bem rígidas. Por ser órfã, ela não pode se relacionar com os machos da sua própria espécie. E qual a solução que as matriarcas encontram? Mandar a moça numa missão de reprodução. Basicamente, vá, encontre e sequestre um parceiro adequado. E para o povo Zonian, isso não é só um dever não, hein? É um rito de passagem fundamental. É o que transforma uma garota numa verdadeira guerreira. E o mais irônico de tudo isso é que, apesar de toda essa pressão cultural, a Ayla sempre sonhou em explorar o universo. Então, o que para a sociedade dela é um dever super sério, para ela, na verdade, acaba sendo o passaporte para a liberdade que ela tanto queria. Agora vamos virar o disco e conhecer o outro lado dessa equação. Enquanto a Ayla está numa missão que é basicamente de vida ou morte para a linhagem dela, o nosso herói, Jarro, está lutando contra um inimigo um pouco diferente, o mais puro tédio. Essa pergunta define o Jarro perfeitamente. Essa incapacidade de dizer não a um bom desafio é o que faz ele se meter em cada situação, digamos, interessante. E, como a gente vai ver, ele está prestes a aceitar o desafio mais maluco da vida dele. Mas não se engane com esse papo de tédio, viu? O Jarro é uma lenda viva. O cara é conhecido como o Açoite da Galáxia. Ele é simplesmente um dos guerreiros mais habilidosos e temidos do universo, podre de rico e com uma reputação que o precede. E onde é que a gente encontra esse guerreiro lendário? Lutando com um monstro dentro de uma jaula por puro tédio. Essa cena resume perfeitamente o estado de espírito dele. O cara mais casca-grossa da galáxia, que podia estar fazendo literalmente qualquer coisa, escolhe isso, só porque não tinha nada melhor na agenda. Tá, mas como ele foi parar ali? Foi bem simples, na verdade. Tudo começou com uma provocação dos primos dele, que virou um desafio. E claro, o Jaron, sendo o Jaron, não conseguiu dizer não. Foi uma sequência de péssimas decisões movidas pelo tédio que colocaram ele bem na mira da Ayla. E agora, que os dois mundos finalmente se chocam, a missão da Ayla para encontrar um parceiro e a busca do Jarro por alguma coisa para fazer estão prestes a colidir, e vai ser de um jeito espetacular. O cenário está montado e é simplesmente perfeito, né? De um lado, a Ayla procurando o espécime mais forte que ela puder encontrar. Do outro, o Jarro lutando numa jaula, basicamente com uma placa de neon piscando em cima da cabeça dizendo alvo perfeito bem aqui. E aqui a gente vê o coração do conflito. Os objetivos deles são quase um espelho um do outro, só que ao contrário. Ela sequestra pela genética, para procriação. Ele, quando a mesa vira, a sequestra por vingança. É um sequestro contra o outro. Então, como é que essa história se desenrola? Bom, a Ayla consegue capturar o alvo dela. Sucesso. Só que essa vitória dura bem pouco. O Jarro vira o jogo de uma forma espetacular e, de repente, a caçadora vira a caça. E a captura dele não é só física não, ele acaba capturando o coração dela no processo. Isso deixa a gente com a grande pergunta que move toda a história. Com os papéis completamente invertidos e com sentimento e se misturando com essa sede de vingança, qual vai ser o próximo passo nesse jogo tão perigoso? E a sinopse joga na nossa cara um dilema final que é, no mínimo, brutal.
Para ela conseguir o coração dela de volta, a Aília tem uma única e terrível opção. Ela precisa matá-lo. É uma escolha impossível que leva a tensão para o nível máximo. E a gente termina com essa pergunta, que vem direto da fonte. Eles vão conseguir deixar o orgulho de lado e finalmente ficar juntos? Ou será que eles vão continuar nesse ciclo de se sequestrar e se torturar prazerosamente? A escolha fica entre o amor e o orgulho, entre a paz e esse caos delicioso que define a relação dos dois. O que será que vence no final, hein? Fica aí a pergunta.